bem? Hoje eu vou falar com vocês ainda falando sobre constelações familiares e eu vou falar de um tema que eu acho super importante e super delicado também para a gente conversar, que é o tema de adoção. Segundo Bert Hellinger e toda essa visão sistêmica que ele traz sobre adoção, as adoções elas só darão certo, se a gente aplicar as leis sistêmicas que são pertencimento, que é onde todo mundo na família tem o direito de pertencer, hierarquia, que vem dos mais velhos para os mais novos no sistema, e a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Mas num outro vídeo, se você não tiver conhecimento sobre essas leis, eu vou falar um pouquinho mais sobre elas para vocês, tá bom? Então a adoção, na visão das constelações e da sistêmica, é uma forma muito amorosa da gente olhar para a família de origem da criança adotada. Ou seja, por mais difícil que seja, para os pais adotivos ter esse olhar, quando eu olho para essa família de origem, quando eu incluo essa família no coração dessa criança adotada, muitos conflitos serão evitados. Então, quando uma mãe adotiva, ela toma essa criança, para cuidar, antes de olhar para essa criança, ela precisa primeiro olhar para a mãe biológica dessa criança. Eu sei, gente, que esse não é um movimento, muito fácil por parte da mãe que adotou, pois gera medo, gera insegurança e até uma revolta, A gente pode pensar assim, poxa, aquela mulher lá abandonou o meu filho. E agora eu tenho que olhar para ela, incluir ela para ela fazer parte? Como assim? Veja bem, já parou para pensar que esta criança que habita um novo lar, um lar adotivo, ela traz tudo em suas células, tudo que a sua família de origem passou a ela? Gente, isso eu não estou falando dentro de um achismo, isso já é comprovado por epigenética, que nós herdamos, todos os conflitos, todas as memórias, não somente o DNA dos nossos pais biológicos e dos nossos antepassados mais próximos. Então, tudo isso a gente pode comprovar numa ciência. E mesmo que uma criança adotiva, então, ela não saiba que ela é adotada, ela vai trazer com ela esses genes e muitas vezes ela vai sentir coisas que ela não vai entender. Tá entendendo? Que ela traz do seu sistema de origem. Então, se eu trago tudo nas minhas células, o que eu sinto em relação aos pais biológicos e aos pais adotivos? Então, nós não podemos negligenciar o passado dessa criança adotada como se a vida dela tivesse início no dia em que ela foi adotada. Isso gera uma consequência negativa para a criança e para todo o sistema. Todo o sistema ao qual agora ela faz parte. E quais são essas consequências? Vamos começar falando da criança. Essa criança, ela pode apresentar problemas de aprendizagem, ela pode apresentar conflitos nessa família adotiva, uma falta de adaptação, síndrome de borderline, ter muito a ver também com essa questão da orfandade, essa orfandade mal resolvida, um vazio que nada preenche, um sentimento como se ela se fosse um peixe fora d'água nessa nova família, uma sensação de que, poxa, quem sou eu? Uma falta de identidade. Poxa, eu tô aqui, eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, mas eu não pareço com ninguém, eu não faço parte. Então são vários os problemas que essa criança adotiva ela pode apresentar ao longo da sua existência, se essa adoção não for trabalhada com muita responsabilidade e muita amorosidade. Gente, tudo isso que eu tô falando até agora são problemas que são gerados por parte da criança, que são inúmeros. Mas não se engane, tá? Que se você não contar para o seu filho que ele foi adotado, que se você fizer do seu jeito como se ele tivesse nascido da sua barriga, que ele não vai ter problemas, porque vai, gente. E eu não acabo de falar para vocês que nós herdamos por epigenética e genética tudo que os nossos pais e os nossos antepassados mais próximos passaram, tanto de bom como de experiências traumáticas. Então, tudo isso que essa família de origem passou, mesmo se a criança não foi criada dentro desse lar biológico, desse sistema de origem,
ela vai herdar por ressonância mórfica, né, ou por epigenética, toda essa consciência familiar, mesmo que ela não tenha aí relação nenhuma na vida inteira com essa família. E aí, né, o que às vezes pode acontecer? Essa criança, ela passa a ter problemas após a adoção, né, vários conflitos também ligados à relação com os pais adotivos. E aí, né, esses pais preocupados acabam enviando essa criança para um monte de psicólogo, psiquiatra, né, para entender tudo que está acontecendo com essa criança e procurá-la, né, procurar ajudá-la de alguma forma. Mas qual é o problema nisso tudo? Essa família, ela não entende que ela precisa olhar também para a família de origem dessa criança, incluir essa família de uma forma muito amorosa. E se isso não é feito, a criança pode passar por um monte de tratamento. Os sintomas sempre vão estar ali, né, influenciando na vida dessa família, dessa criança. E isso significa conviver com essa família de origem? Não é isso que eu tô falando também, tá, pessoal? Porque é claro que existem, né, famílias, né, que não tem como a gente ter uma convivência também. Não é isso. Quando eu falo que a gente tem que olhar para essa família de origem, significa que a gente tem que aceitar no coração que, independente das circunstâncias, né, que tudo aconteceu, houve um sim à vida dessa criança. E somente por conta desse sim que essa criança chegou até vocês, pais adotivos. E essa criança foi o maior presente que vocês receberam. Então, gente, quando a gente olha para a família de origem, a gente procura não olhar com esse julgamento, né, do porquê essa família abandonou essa criança. Porque se não fosse até essa atitude de abandono, que a gente não julga os motivos por que isso aconteceu, essa criança não estaria ali nos seus braços agora. Então o sentimento, né, aos pais biológicos que a gente tem que ter quando adota uma criança é um sentimento de gratidão e não de raiva, julgamento ou qualquer coisa do gênero. E esse movimento dos pais adotivos também ajuda a criança adotada, porque enquanto os pais adotivos eles julgam, ou a criança também, né, no meio disso tudo e das conversas que às vezes tem com os pais adotivos, ela fica ali, né, mesmo que inconsciente, quieta no canto dela, tentando entender porque ela foi rejeitada. Às vezes ela começa a pensar que ela tem um defeito muito grande por conta dos pais terem abandonado ela, que ela não merecia aqueles pais. Gente, na cabeça da criança adotada pode passar muita coisa. E quando a criança adotada, ela olha com uma dor muito grande para tudo isso, ela se torna também incapaz de aceitar o novo lar e a pessoa que ela é, a se amar também. Então a dor do abandono e a rejeição, ela é algo, né, que para todo mundo é insuportável de carregar. Agora imagina comigo a dor de abandono e rejeição de uma criança que foi deixada num lar adotivo. É muito difícil. A gente precisa entender, né, que isso aí de alguma forma vai gerar consequências psicológicas na vida dessa criança. Então não é olhar para trás e julgar tudo o que aconteceu. E sim, para viver melhor com isso, a gente tem que fazer um movimento contrário, de aceitar essa vida, né, que independente de tudo que aconteceu, foi gerada. Olhar para essa situação com menos julgamento, com menos dor, para que a pessoa ela consiga, né, aceitar essa história, olhar para a vida dela hoje e fazer algo de bom com a vida dela, sem ficar presa naqueles traumas, né, lá de trás. É claro que a gente não vai mudar o que aconteceu. O que aconteceu está feito, mas olhar para essa situação de uma forma mais saudável vai fazer toda a diferença na vida da criança também, que foi adotada. E é fácil? É muito difícil, é doloroso. E também não é fácil estar na postura, né, de pais adotivos.
todos aí, né, têm dificuldades. Então a gente precisa elaborar tudo isso de uma forma mais saudável para todos. Então, durante muito tempo, né, acreditou-se que os pais que adotavam eram os pais que davam muito mais para essa criança. Só que nesse caso, a gente tem que pensar que a criança também que foi adotada, ela está dando muito a esses pais adotivos, pois ela trouxe a possibilidade, né, dessas pessoas também se tornarem pais. E geralmente, né, mesmo que inconscientemente, gente, eu não tô falando aqui para julgar, tá? Eu tô falando aqui para trazer uma consciência maior para vocês. Mas geralmente esses pais que adotam, às vezes eles trazem nessa consciência que eles salvaram a vida de uma criança e que essa criança, ela tem que ser grata a eles por tudo que está acontecendo. E aí o que acontece? Eles não entendem que da mesma forma que eles estão dando algo para essa criança, eles também estão recebendo com a presença dessa criança. Imagine para um pai e para uma mãe que não puderam engravidar, a felicidade que é escutar um papai, uma mãe dessa criança que veio para essa nova família. Então o que eu quero explicar aqui é que também é um erro a gente pensar como pais adotivos que nós estamos ali num patamar de salvadores. Isso gera muitos conflitos, porque a criança adotada, ela também dá muito para esse casal, né? E para todo esse sistema a qual ela foi inserida. E não é raro, muitas vezes acontece, de após esses pais, né, adotarem uma criança, apaziguar ali algum conflito que eles estão passando e esses pais, né, gerarem um filho biológico. Isso acontece muito. E com isso, a gente pode também cair numa armadilha muito grande, porque muitas vezes, né, a gente acaba olhando para essa criança adotada de uma forma assim, esse não é meu filho de sangue, né? E de alguma mesmo amando, né? E eu já tive casos de pais falarem que não amava igual, né, a criança que foi adotada e depois o filho biológico. E isso também é uma forma de gerar uma exclusão. E o que acontece? Isso é muito ruim também, porque quando esse movimento negativo acontece, é comum também, é possível aquela criança que foi gerada depois na barriga desses pais adotivos pagar um preço muito alto, só porque aquela criança adotiva foi excluída do sistema após ela nascer. Tá entendendo? Então é complicada essa situação, porque são questões, né, existenciais que às vezes é difícil pra gente entender. E isso leva tempo, tá, pessoal? Pode ser que você tá vendo esse vídeo agora, você tá passando por essa situação e você vai falar, nossa, essa moça, ela é uma louca. Como que ela tá falando? Eu sou a mãe e eu não aceito essa mãe biológica, eu não aceito essa família. Mas o que eu tô trazendo aqui pra vocês é justamente esse novo olhar. Porque pode ser que nesse momento você também tá passando por algum conflito. E será que se você olhar da forma com que eu tô falando aqui, com muito carinho, né, com muito respeito, às vezes esses conflitos não vão ser abrandados entre você e seu filho adotivo? Já parou para pensar nisso? Eu não tô aqui para te julgar. Eu tô aqui para te ajudar, porque pode ser que às vezes você tá passando por esse conflito. Então, não tem como a gente falar dentro da sistêmica sem falar do Bert Hellinger. E ele nos mostra, né, que a única possibilidade, né, de uma adoção dar certo é a gente olhar para esse pai, essa mãe biológica, para esse sistema de origem dessa criança. Então, o que seria o correto? O correto seria a gente pensar que ninguém adota um filho. A gente adota uma criança. Filho é mãe e pai. E a gente não pode adotar um filho que já tem uma mãe e um pai, mesmo que essa mãe e esse pai não convivem com essa criança, abriu mão dessa criança por algum motivo. E quando nós vamos descobrindo isso, a gente percebe que quando Bert, né, diz isso, quando a gente faz isso, imediatamente todas as leis, pertencimento, hierarquia e ordem são aplicadas. Por isso que a adoção, gente, ela tem que ser consciente e ela não deve ser realizada, por exemplo, para tampar um vazio desses pais, por exemplo. E eu também não posso esquecer que eu adoto uma criança,
mas essa criança já tem um pai e uma mãe. Mas eu também, como mãe e pai do coração, posso ser um adulto responsável, amoroso e posso também estar com essa criança nessa sua caminhada para que ela se torne grande. Mas os pais biológicos fazem parte e não cabe a mim, mãe adotiva, julgá-los. Todos nós trazemos dores e todos nós decidimos o que é melhor no momento. E graças a esses pais, pela decisão que foi tomada ali de colocar essa criança na adoção, hoje ela está no seio da sua família, pertencendo com tudo que ela tem e ela traz do seu sistema de origem. E olhar para essa criança dessa forma que eu estou falando faz com que ela se sinta ali pertencida na família adotiva. Porque se eu recuso o passado dela, eu também estou excluindo uma parte dessa criança. E se eu, como mãe adotiva, faço isso, pode ser que nunca essa criança vai se encaixar na minha família. Está entendendo a dimensão de tudo que eu estou falando? E eu sei que se você é mãe ou pai que adotou, você pode estar pensando, mas o jeito que você está falando, Fernanda, você está me tirando também a possibilidade de ser mãe. Olha, muito pelo contrário. Quando a mãe adotiva, e o pai adotivo, eles conseguem aceitar a adoção nessa visão, quando eles incluem, tudo que essa criança traz com ela, quando esses pais eles entendem que adotam uma criança e não um filho, a criança ela toma essa família adotiva num lugar maravilhoso no seu coração, porque ela se sente aceita e ela se sente pertencida. Quando esses pais adotivos, eles reconhecem que ganharam ali um presente desses pais biológicos, eles ficam livres de julgamentos e tudo melhora. E mesmo que esse julgamento venha, mesmo que inconsciente, num piloto automático, por exemplo, mas essa mãe não quis, ela abandonou. E mesmo assim, gente, a lei do pertencimento, de alguma forma, ela está sendo ferida, mesmo que você perceba. E isso vai causar, vários problemas. Cada vez mais, que vai ali dedilhando e falando algo que possa cair nessa esfera do julgamento, eu estou imediatamente ferindo a lei da hierarquia. E a lei da hierarquia sendo ferida, o equilíbrio também não vai existir. Como assim? Quem veio antes dos pais adotivos? Precisou vir antes desses pais adotivos um homem e uma mulher para gerar biologicamente essa criança. E isso não pode ser negligenciado. E eu sei muitas vezes que a mãe, o pai adotivo muitas vezes vê essa criança com uma história de dor que ela traz. E por amor acaba protegendo essa criança, escondendo a família de origem. Ou então, esses pais eles acabam protegendo dizendo: aquela mãe não foi boa para você, te abandonou, não fica assim, você tem que dar valor na família que você tem agora. Só que mais do que infringir essas leis sistêmicas, gente, imagina a cabeça dessa criança com todas essas percepções, com o vazio que ela sente por ter sido abandonada. Ou às vezes ela não sabe da adoção, mas mesmo assim ela tem um vazio existencial muito grande, sem saber a sua origem, sua história. Como é que fica a criança, a cabeça dela? Aí o que acontece? Ao contrário da gente proteger, achando que a gente está fazendo um bem, nós estamos sem perceber, mesmo que inconsciente, gerando mais traumas ainda na vida dessa criança. Por isso que a minha intenção nesse vídeo não é que você deixe de adotar, que adotar é ruim, que é errado adotar. Gente, ou mesmo que você já adotou, você se identificou com o que eu estou falando aqui, eu não quero que você se sinta mal por isso. Pelo contrário, olha para tudo que está acontecendo diferente a partir de agora. Vai adotar ou já adotou, não quer ter esse tipo de conflito ou quer amenizar os conflitos que você possa estar tendo com o seu filho adotivo, busque conhecimento dessas leis e vai no seu tempo, se trabalhando, aceitando, tomando tudo isso para você. Você vai ver que esse movimento vai te ajudar a naturalmente, a harmonizar todo o seu sistema familiar. As coisas vão se organizando,
tanto na sua relação com a criança adotada, com os filhos que podem vir depois, também no seu coração, na sua relação. Então aprenda a tomar, a amar essa criança, né, com tudo que ela tem. E o que isso significa mesmo? Tomar essa criança é permitir que ela ame e se sinta amada e aceita com tudo que ela tem e com tudo que ela traz. Porque às vezes os pais querem, claro, né, que essa criança adotada os amem na marra, que eles têm a obrigação de serem bons filhos, de serem gratos porque ganham um lar. E isso, gente, só afasta a criança da família adotiva, de uma boa relação com os pais adotivos. E também da relação dessa criança perante a vida, a sua postura perante a vida. Então, mais uma vez eu vou falar, gente, eu não estou aqui julgando uma mãe que adota. Eu sei que elas amam muito, muito mesmo. Disso eu não tenho dúvidas. Amam tanto que até sufocam. E às vezes elas acabam cobrando esse amor da criança. Se nós fazemos isso com os nossos filhos biológicos, gente. Então é preciso entender que aquela criança que veio aí para sua família, ela trouxe com ela tudo do seu sistema e ela também traz dores dentro dela que precisam ser trabalhadas, vistas, olhadas e não excluídas. E, gente, vamos pensar também agora pelo outro lado, as mamães que adotam, elas também trazem dores. E elas podem olhar para essas crianças, muitas vezes, como uma forma de abrandar as suas dores. Mas, gente, nós não podemos depositar no outro a tábua de salvação dos nossos conflitos. Isso pesa demais para outra pessoa. E aí, né, nós também temos outra situação. Nós temos também o caso de crianças adotadas que não se adaptam e que muitas vezes, né, acabam maltratando esses pais adotivos, até batem. Tem casos de até pessoas que mataram, né, seus pais adotivos. Isso acontece, apesar que isso não acontece só com a criança que foi adotada, né? Mas aqui nesse vídeo eu tô trazendo para vocês, né, o foco nesse tema. E o porquê que isso pode acontecer se essas mães que adotaram amaram tanto? Porque tem mães, gente, que são mortas pelos seus filhos. O que leva essa pessoa adotada a matar seus pais? Onde está o amor devotado que os pais tanto deram para essa criança? O que será que aconteceu? Gente, inconscientemente, essa pessoa que foi adotada mata e pensa que eles não são seus pais, porque realmente eles não são seus pais, apesar dessa criança ter sido tirada de uma situação de risco dos seus pais biológicos. E eu sei que é muita frieza ter essa forma de pensar. Só que o que eu quero dizer é que a história contada, né, o tempo todo para essa criança, pelos pais adotivos, também pode ir criando nela a possibilidade para que tudo isso ocorra. Toda a dor que ela sente por ser rejeitada, abandonada, a forma com que esses pais adotivos falam também, lidam com essa adoção, com essa família de origem, ela vai criando ali um sentimento muito ruim e despeja também em cima desses pais adotivos, né? Tem um monte de motivo que isso pode acontecer. Seja porque, de alguma forma, pelo que eles falam, estimulam ainda mais essa dor da criança, ou por não aceitar o passado dessa criança, enfim. Aí, né, essa mãe pode olhar e falar assim: nossa, eu dei de tudo pro meu filho e ele não deu valor em mim. Eu tirei ele de um abrigo e ele não deu valor em mim. Fiz de tudo pelo meu filho, mas só não fez uma coisa: não reconheceu que existe um pertencimento antes dela. E parece fácil a gente falar, mas para a mãe, gente, que adota, que toma essas crianças, os pais, né, eu tô falando da mãe, mas o pai também, eles têm muito medo, né, de incluir essa família de origem. E eles têm uma razão para isso. Eles lidam com uma razão muito própria que eles guardam ali no seu coração. Cada um tem a sua. E como eu disse, todos temos dores, medos, inseguranças. Então é normal, né, a gente começar
a escutar tudo isso que eu tô falando e começar a entrar em um monte de justificativa por às vezes a pessoa tá agindo dessa forma. E o maior medo das mães que adotam, quando eu explico tudo isso, geralmente é esse, né? Elas costumam falar, mas se eu aceitar esses pais, a minha filha pode querer conhecê-los e eu posso perdê-lo para eles. Essas pessoas foram pessoas horríveis. Se meu filho conhecer esses pais biológicos, ele vai sofrer muito mais. Eu fiquei sabendo que os irmãos do meu filho, tá todo mundo preso. Imagina se ele começar a ter contato, ele pode se perder. Então são medos, né, reais que existem aí. E é muito bom, gente, quando a gente trabalha com uma mãe que adotou e ela vai ali devagarinho se aproximando dessa outra mãe, mesmo que seja no seu coração. E com isso, quando ela aceita essa mãe biológica, esse pai biológico no seu coração, as coisas ali também na relação entre ela e o filho e a criança adotada vai melhorando, vai abrandando, né? Os ruídos cessam, porque a criança ela tem um ruído ali dentro dela, para não dizer um tormento no seu coração, né? Então a adoção não consciente é quando ferimos todas essas leis. Quando o ato, né, de adotar é algo para tampar também uma dor, um vazio que temos, né? E aí usamos essa criança para preencher. Isso não acontece somente com a adoção, tá? Muitos pais que geram filhos biológicos acabam às vezes pensando, eu vou ter um filho para mim ser mais feliz, para mim suprir algo que eu não tive, para mim ser a mãe que a minha mãe não foi. Bom, são inúmeros os motivos, né? Mas uma adoção saudável é quando nós colocamos, né, esse pai e essa mãe na hierarquia e no pertencimento. E aí, né, todas essas leis vão ficando ali harmonizadas, os conflitos, como eu falei, vão sendo evitados ou amenizados. Então, quando os pais eles trazem, né, uma criança para o seu convívio, junto com elas, vem todos os sintomas do sistema familiar dessa família biológica. Ou seja, todo aquele amor que dói, por exemplo, o caso de pedofilia, aborto, esquizofrenia, etc. Né? Está tudo lá energizado nessa criança. E a mãe diz lá, não sei o que acontece com esse meu filho, tratei tão bem ele, tratou, mas não respeitou a regra do pertencimento dessa criança. E se você não respeitou essa regra, você também pode ter se cegado a todos esses sintomas que ela trouxe. E aí ficou muito difícil, né, elaborar tudo isso. As crianças, gente, elas sabem quem não é a mãe biológica. Mesmo que ela não sabe da adoção, ela sabe, ela sente, isso é inconsciente. E Bert fala, né, que toda adoção ela é perigosa, toda adoção. E quando ele diz isso, ele está certíssimo, gente. Ele está cheio de razão. Como assim? Como adotar é um perigo? A gente começa a olhar, né, para aquilo que acontece nas adoções, que eu estou falando aqui. Toda essa dinâmica que eu estou falando aqui nesse vídeo. E aí a gente vai vendo, né, como tem uma linha muito fina ali do que pode dar certo, do que pode dar errado. Então, mais uma vez, uma adoção não é errada, desde que ela siga um caminho para dar certo, mas ela é perigosa. Porque se eu infringo todas essas leis que eu estou falando aqui, eu vou ter problemas, o meu filho adotivo vai ter problema, todo o meu sistema vai pagar esse preço. E esse é um caminho muito longo. Não é, gente, apenas ver esse vídeo, né, e pronto, tá tudo resolvido. O trabalho é árduo, deve ser percorrido com consciência, com policiamento diário dessa família, né, para que a gente não caia aí nas armadilhas que muitas vezes, por amor e medo, acontecem. E a gente faz mesmo. Então, as constelações familiares explicam que o caminho para que a adoção dê certo, para que traga felicidade para todos, é primeiro preciso entender essas leis e ordená-las. E antes dos pais adotivos tomarem essa criança, estarem com essa criança, eles precisam trabalhar seu interno e reconhecer que essa criança tem uma mãe e um pai biológico que veio antes deles. E saber fazer isso é muito trabalhoso para as mães que adotam, porque, como eu disse, elas também têm seus medos, incertezas, suas crenças a respeito a toda essa história.
Você acha que é fácil para uma mãe, né, que sonha em engravidar e não consegue entender que uma mãe abandona um filho? Então eu sei que tudo que eu estou falando não é fácil. É um processo longo, dolorido, que mexe com a mãe. Mas esse vai ser o maior ato de amor para com essa criança adotada. Então pense nisso. Pense com muito carinho e sem julgamentos tudo que eu estou falando. Normalmente, a frase que vem é: mas a mãe abandonou. E por aí vão vindo outros julgamentos. Uma lista deles. De que alguém vai justificar aquela adoção, né? Mas a mãe abandonou. Pode ser, né, que a mãe pense assim: ah, mas ela abandonou. Ela era usuária de drogas. A mãe é prostituta. A mãe é muito jovem. O pai era alcoólatra. A criança estava em situação de risco. Peguei ela toda maltratada. E por aí vai. Para a criança, isso não tem importância nenhuma. Ela não quer saber nada disso. Ela não quer olhar para nada disso. Mesmo porque isso traz para ela uma dor muito grande. O que elas sentem no coração é que aquela mulher que leva para a escola, que dá banho nelas, que faz um monte de coisa maravilhosa para ela, no fundo não é a mãe dela. Que a mãe dela, que é um pedaço dela, é outra pessoa, que está em outro lugar, que por algum motivo não a quis. Motivo que ela não sabe, que ela não entende. Então fica um buraco na história dela. E isso não significa, tá, que ela não ame a mãe adotiva, que ela é ingrata. Gente, é um vazio que essa criança vai sentir a vida toda e que vai precisar, de alguma forma, aprender a lidar, né, de uma maneira mais saudável com toda essa informação. E a mãe adotiva é sim aquela que tem que facilitar esse processo para essa criança, não atrapalhar ainda mais, gerando cada vez mais conflitos. Está entendendo, então, tudo que eu estou querendo dizer nesse sentido? Então, é claro que muitas vezes todo esse processo é necessário terapia. E aí a gente vai trazendo considerações para que tudo isso harmonize. Mas o olhar central de quem vai adotar ou de quem adotou precisa ser aquele, né? De respirar profundamente e dizer: é verdade que eu não sou a mãe e eu não sou o pai. E isso dói, né? Dói bastante. É muito doído. Mas após essa conscientização, se você pergunta há algum tempo a esses pais que fez esse tipo de movimento, eles falam, né, que isso trouxe um alívio muito grande, que melhorou muita coisa. Então, o que eu tô querendo dizer? Ah, não é porque ele não é meu filho, né, que ele não tem meu sangue, ele não pertence. Pertence. Só que ele tem uma mãe e um pai, né? E quando a gente assume isso, quando a gente assume, né, que nós somos pais adotivos, somos pais de coração, quando a gente inclui essa mãe e esse pai que deu a vida, a outra mãe e o outro pai é tomado, gente, imediatamente do coração dessa criança. Simples assim. Então, se esse for o seu caso, olhe com muito carinho para toda essa situação e compreenda, né, que para esse filho poder te chamar de mãe ou de pai, outra mulher e outro homem precisou gerar essa criança. Uma outra mulher engravidou para que você pudesse escutar essa palavra tão especial, mamãe. Então o seu filho, ele é um presente que chegou até você graças a essa mãe que engravidou. A adoção, para ela dar certo, eu tenho como pais adotivos aceitar essa mãe e esse pai que chegaram até mim. Então eu vou amar essa criança, vou cuidar dela, mas eu tenho que saber que eu venho depois. Isso acalma a criança e deixa a criança mais tranquila, mais sossegada. E aí pode ter certeza que essa criança vai olhar para você, que propôs, né, adotá-la de uma forma mais amorosa, porque ela fica em paz. E elas melhoram muito o comportamento, até o aprendizado. Porque o aprendizado, né, gente, ele passa também pelo afeto. Ou seja, a gente não aprende se a gente não se sente amado e pertencido. Sem afeto, nós temos problemas de aprendizado. E isso é para todos.
não somente para quem é adotado, né? Todas as crianças. Os pais adotivos, para fazer a adoção dar certo, têm que olhar para essa criança e parar de achar que são melhores que esses pais que tiveram a criança. E naquelas circunstâncias, independente do que foi, precisou entregar essa criança. Como pais adotivos, né, nós temos que aprender a tomar tudo que vem de origem dessa criança. Quando nós adotamos uma criança, junto com ela vem toda a história dela, até a 4ª geração. Então, tudo que tem lá vem junto com essa criança, traz outras impressões, toda uma força dessa ancestralidade, né, vem através dessa criança. E se eu reconheço isso, eu consigo ter uma vida mais sossegada com essa criança, porque ela percebe esse respeito que você está tendo por ela e por todo o seu sistema e por tudo que ela traz. É como se a criança dissesse: você respeita a minha história e eu respeito você. Você respeita o meu pai e eu respeitarei você. E sempre, né, gente, pode acontecer de alguém ter aquela ilusão de falar: eu não vou contar nunca. Precisa contar. A criança sabe. Pode estar com poucas horas de vida. Inconscientemente, ela sente. Essa mulher não tem o cheiro daquela mulher que me carregava. Não é ela, essa é outra. E por mais que a gente queira fazer essa criança considerar que eu sou melhor que a mãe dela, quanto mais na adoção isso acontece, mais essa criança se afasta dessa mãe que está cuidando dela, porque ela quer se aproximar cada vez mais da família de origem dela. Outra coisa importantíssima de se falar é direito de toda criança saber quem são os pais dela, saber de onde ela veio, saber as suas origens. Então, esconder a origem não ajuda nunca, pois todos querem saber, né, quem são os seus pais. Às vezes aquela criança foi adotada e ela cresceu e nunca soube que foi adotada, mas às vezes ela tem aquele sentimento de vazio dentro dela que ela não entende, que ela sente que ela não faz parte. Tá entendendo? Mas é você, papai, você, mamãe, que tem que saber se conta e o momento certo de contar. A decisão é sua. Não cabe a mim apontar o dedo e dizer o que você tem que fazer. Então, para adotar, gente, a gente tem que olhar para tudo isso. E eu sei que é difícil. Não basta apenas ter um coração, né, cheio de amor. É preciso olhar também para o ônus que essa adoção pode gerar. Então, gente, para adotar, né, não basta ter ali o coração cheio de amor. É preciso olhar também para os ônus que esse movimento vai me gerar e lidar da melhor maneira possível para que os conflitos sejam amenizados. E esse foi mais um vídeo que eu preparei para você. Foi um vídeo mais longo e eu preparei com muito carinho. Se você precisar conversar, eu estou à disposição e pode me chamar no privado, através das minhas redes sociais, para quem tem o meu WhatsApp. Se você gostou, tem alguma dúvida, deixe seu comentário que eu vou responder com muito carinho. E eu espero que com toda essa informação, né, e eu sei que assimilar muitas vezes é muito difícil, eu gostaria, né, que de alguma forma eu tenha conseguido te ajudar a pelo menos a despertar para um novo, né, entendimento sobre tudo que pode estar acontecendo aí na sua vida. Então, se você gostou, curta esse vídeo, compartilha com alguém que você acredita que precisa ver esse vídeo, se inscreve no meu canal, é só um clique, tá, pessoal? E pode ter certeza que sempre eu vou estar aí motivada, né, com vocês se inscrevendo, curtindo, comentando, gostando dos meus conteúdos. Eu sempre vou estar aí motivada para estar sempre postando dicas de psicologia, constelação familiar e também naturopatia. Então, um forte abraço e até mais!